lição do que é andar em amor. Nós começamos a semana passada, vimos esta lição, o que é andar em amor. E nós vimos que fé e amor andam sempre juntos. Nós estudamos durante vários dias acerca de fé e vimos que há um ingrediente que é muitíssimo importante, até mais importante do que a fé, que é o amor. Nós vimos que é como o motor e o combustível e a gasolina, não é? A fé é o motor e o amor é a gasolina. Um sem o outro não funciona. E quão importante é nós andarmos em amor. Em João 13, 34 a 35, eu vou ler, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo só vai reconhecer-nos que nós somos discípulos de Jesus Cristo se nós andarmos em amor, se nós praticarmos o amor. Deus sente muito prazer, Deus sente alegria completa quando nós andamos em amor. E isso é fácil de entender, porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Então é óbvio que Ele quer que os seus filhos venham andar em amor. Posso ouvir um amém? Amém. Abra aí Mateus 5, 43 a 47. Diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Veja o que diz a palavra de Deus. Na lei dizia que a gente deveria amar o nosso irmão, amar aquele que nos ama, e odiar, aborrecer aqueles que nos perseguiam, aqueles que nos odiavam. Quando Jesus veio, Ele nos deu um novo mandamento. Um novo mandamento, que era andar em amor. E andar em amor está descrito no versículo 44. Diga comigo: é amar os nossos inimigos, bem dizer os que falam mal de nós, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que o maltratam e perseguem. Isto é andar em amor. Isto é andar em amor. Muitas vezes nós somos perseguidos por amarmos a Jesus Cristo. Muitas vezes nossos próprios familiares se levantam contra nós quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Muitas vezes os patrões, chefes, colegas de trabalho te caluniam, concorrência desleal, fazem de tudo para poder subir e passar por cima de você. Quantas vezes nós somos perseguidos, não só por amor a Jesus, mas somos perseguidos no trabalho, somos perseguidos na escola, em tantos lados, somos perseguidos por vizinhos. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que bendizer, falar bem deles, falar a palavra de Deus acerca da vida deles. Nós temos que fazer bem àqueles que nos odeiam, que orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Só assim é que o mundo vai nos reconhecer como discípulos de Jesus Cristo. Não há outra forma. Nós podemos pregar muito bem, podemos falar de Jesus muito bem, mas a única forma que o mundo vai reconhecer a autoridade em nós, que o mundo vai olhar para a nossa cara e ver de verdade que nós somos discípulos de Jesus Cristo, é se nós andarmos em amor. Não há outra hipótese. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não ama as pessoas por os atributos que ela tem. Você não tem que amar as pessoas por aquilo que elas te dão de volta. É muito fácil amar assim. Se fosse assim,
Jesus Cristo não tinha nos amado. Mas veja o que é que ele fez. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não teve sequer usurpação de ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. Por causa de quem? Por causa de nós. O que é que nós merecíamos? Nós já estávamos condenados ao lago de fogo e enxofre. Nós já estávamos condenados a viver com Satanás. Porque foi um homem que desobedeceu a Deus. Foi um homem que desobedeceu a Deus. Quando havia escravidão aqui no Brasil, quando havia escravatura, o filho de escravo, ao nascer, ele já era escravo. Ele podia dizer, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não pequei, não fiz mal algum. Mas por ser filho de escravo, ele se tornou escravo ao nascer. Ele já estava condenado à escravidão. Porque os nossos pais pecaram. Todos os homens que nascessem a partir daí, porque Adão e Eva pecou, toda a humanidade está em pecado, está condenada. Agora, o que é que diz a palavra de Deus? Foi para isso que Jesus veio. Foi o plano de redenção. Jesus veio para salvar este homem que estava condenado. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. Ele deu a vida por pessoas que não valiam nada, por pessoas que não mereciam nada. Nós temos a tendência de nos achar que somos boas pessoas e que nós merecemos tudo e mais alguma coisa. Mas na realidade nós não merecemos nada. Tudo que nós temos é por causa do amor de Deus com as nossas vidas. Tudo que nós somos é por causa do amor de Deus. Tudo que temos hoje, se hoje nós somos herdeiros de Deus, é por causa do seu amor. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as bênçãos, não faltou nenhuma. É por causa de quê? Por causa do seu amor. Então, meus irmãos, quando nós andamos em amor, na realidade, nós estamos colocando a essência de Deus em prática na nossa vida. Nós estamos colocando Deus em movimento na nossa vida. Por quê? Porque Deus é amor. Aí o mundo vai olhar para nós, vai nos reconhecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, se fez homem, andou aqui, sem a glória de Deus, como um de nós, sentindo fome, sentindo sono, para saber exatamente o que é que nós sentimos. Ele suportou todas as coisas que um ser humano suporta, para exatamente ele saber, quando nós pedíssemos alguma coisa, ou para quando ele nos visse sofrer, eu sei o que é que ele está passando. Pai, vamos ajudá-lo, porque eu sei exatamente o que é que ele está passando. Tudo isso por amor a nós. E a Bíblia diz que ele deixou as partes mais baixas da terra. As partes mais baixas. Ele guerreou contra Satanás, ele lutou contra Satanás. E ele nos libertou, ele nos resgatou de toda maldição. Hoje nós estamos livres. Por causa de quê? Por causa do seu amor. Por causa do seu amor. E ele chamou os seus discípulos e disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não era novo este mandamento. Quando Deus deu os mandamentos, os 10 mandamentos, lá ao povo de Israel, primeira coisa, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Foi logo. Mas Jesus veio, como Jesus cumpriu a lei, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus não deu os 10 mandamentos de novo, ele só deu este mandamento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Na Bíblia Viva diz assim: o amor, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, o amor é muito paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Isto é que é andar em amor. Por que Jesus nos disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros? É que no amor se resume, está contido todos os outros mandamentos. Quem ama não quer o mal do seu próximo.
Quem ama não cobiça as coisas do seu próximo. Quem ama não cobiça a mulher do próximo. Quem ama não tem prazer na morte do próximo. Então todos os mandamentos se resumem num só: andar em amor. Quando nós andamos em amor, nós acabamos de ver, nós não somos invejosos, nós não somos presunçosos. Nós queremos sempre que a verdade triunfe. Não há desconfiança. Não há desconfiança. O marido acredita na mulher, a mulher acredita no marido, os irmãos acreditam-se uns dos outros. Há cuidado. Ninguém vai querer usurpar as coisas dos outros. Quando há amor de verdade, não há lugar para gente que se encosta nas nossas casas e fica ali. Se você não mandar embora, nunca mais sai. A não ser que está tão bom, que a conversa está tão boa e o Espírito de Deus esteja ali manifestando, aí pronto. Mas quando a gente diz, irmãos, vamos nos visitar uns aos outros, vamos nos se dar, sempre tem alguns engraçadinhos que aparecem, não é? Mas quando nós amamos de verdade, nós não queremos isso, irmãos. Quando nós amamos, nós queremos estar juntos para compartilhar das coisas de Deus. E aí a palavra de Deus vai se transformar em realidade, que quando nós nos já juntamos, o que é que diz? Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos. O Espírito de Deus se manifesta quando os filhos de Deus estão juntos. Então é por isso que é muito importante nós andarmos em amor. Em 2 de Reis, no capítulo 6, no versículo de 8 a 23, conta a história do profeta, do homem de Deus, que podia acabar com os seus inimigos. Eliseu teve ali uma grande oportunidade de acabar com seus inimigos, com seus perseguidores. Mas a palavra de Deus diz que Eliseu, o que é que ele fez? Ele andou em amor com seus inimigos. Ele andou em amor com seus inimigos. O que é que ele fez? Olhe, vem comigo. Chegou lá no centro da cidade, imagina só, trazer todos os inimigos, colocar no centro da cidade. E o rei já logo começa: posso matá-los? Posso matá-los? Posso acabar com eles todos? Assim acaba o nosso problema? E o Eliseu vira assim: não, senhor, pode parar com isso. Dá-lhes de comer, dá-lhes pão e água. Fazer bem aos que vos odeiam. Fazer bem aos que vos odeiam. E deu pão e água, ofereceu um grande banquete. E a Bíblia diz que depois daquilo, nunca mais os sírios atacaram o povo de Israel. Meus irmãos, está aqui uma grande lição para cada um de nós. Quando nós somos perseguidos por uma pessoa, quando nós somos perseguidos por um chefe malvado, convida o chefe para almoçar, dá-lhe um grande banquete, que você vai ver que nunca mais ele vai ser perseguido. A palavra de Deus tem que se cumprir. Amém? Quando nós retribuímos o mal, com o amor sempre vence. O amor tem sempre que triunfar e o mal tem sempre que acabar. Meus irmãos, nós temos que distinguir uma coisa. Lá em Portugal dizem assim: quando você dá uma paulada, é uma moca, né? Dá uma moca no diabo. Nós temos que entender uma coisa: com os pecadores, nós temos que andar em amor. Com as pessoas que nos ultrajam, que falam mal de nós, nós temos que andar em amor. Mas contra o diabo, nós não temos que andar em amor com os demônios. É contra ele que nós temos que dar paulada neles. Demos a espada, usarmos a espada que nós temos. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante nós compreendermos. Que nós não temos que andar as lutas aí lutando uns com os outros, revidando aquilo que nos fazem, porque o nosso verdadeiro inimigo chama-se Satanás. Romanos 12, 20, vamos lá ver. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi exatamente isso que Eliseu fez. Exatamente este exemplo que nós acabamos de ver. Exatamente. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem. Vamos ver também 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler os 7, 8, 11, 20 a 21. Capítulo 4, versículo 7 a 8, versículo 11 e o 20 a 21. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Há 3 razões importantíssimas para nós nos amarmos. Primeiro delas, eu estou apenas recapitulando aquilo que vimos a semana passada. Primeiro, é um mandamento de Deus. Nós devemos nos amar porque Deus nos mandou. E se é um mandamento de Deus, nós temos que obedecer. E quando nós obedecemos, nós recebemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Por que nós devemos nos amar? Porque o amor sempre vence. O amor vence toda a maldade. Se você pagar todo o mal que lhe fizeram com amor, você será sempre um campeão. Você vai vencer sempre. E em terceiro lugar, se você andar em amor, toda a gente, todas as pessoas saberão que você é um discípulo de Jesus Cristo. Talvez você nem precisava falar nada. Só a sua presença já vai ser um anúncio de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós pregamos não é com as nossas palavras, é com as nossas atitudes. Aliás, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas próprias palavras. O modo como nós andamos, o modo como nós agimos, falam mais alto do que qualquer palavra que a gente diga. As nossas palavras apenas vão corroborar aquilo que nós somos. Quantas vezes as pessoas olham para mim e dizem, pá, você tem alguma coisa diferente. O que é? Às vezes eu estava em viagens, ia para um hotel, ia para algum lugar, e as pessoas vinham, o que você é mesmo? Eu não sei se você já falou. Não, nunca tinha falado. Mas elas ficavam curiosas, elas queriam saber. Que homem é esse? O que ele faz aqui? O que ele é? Ele entra, as coisas ficam diferentes. Uma vez eu estava em São Tomé, e o dono do hotel veio falar comigo e diz, olha, desculpe, mas eu estou muito curioso em relação a vocês. Eu estou muito curioso, eu vejo que vocês vêm aqui no hotel, e toda vez que vocês vêm aqui, não sei, entra uma paz aqui nesse hotel, entra um ambiente, fica diferente. Sempre que vocês vêm, os empregados estão sempre falando a mesma coisa. É o pastor entrar no hotel, o hotel enche. Eles estão sempre falando a mesma coisa. O que é que se passa? Você é pastor? O que é isso de pastor? Explica-me lá. E eu falo com eles e venho falar do amor de Jesus. E eles dizem, pai, eu sempre vejo alguma coisa diferente. Você é diferente. Você está aí quieto, mas só o fato de você estar aqui, a gente já sente algo diferente no ar. E assim é que tem que ser. Assim é que tem que ser. Aonde os filhos de Deus estão, nós não precisamos falar o tempo todo que somos cristãos. Aliás, é bom que você fale se você tiver exemplo. Se você não tiver, é melhor ficar quietinho, não é? Melhor ficar bem de boquinha fechada para não envergonhar Jesus Cristo. Mas se você tiver exemplo e viver a palavra de Deus, anuncia em alto e bom som. Primeiro com os teus atos, com o teu modo de viver. Se nós andarmos em amor, ou seja, se nós também nos respeitarmos uns aos outros, o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E nós vimos o que é andar em amor mais na prática. Nós vimos que, primeiro, andar em amor é um modo de viver no qual Deus tem prazer completo em nós. E nós vimos isso nós vimos a definição de amor em 1 Coríntios. Nós acabamos de ler agora há pouco. Quando nós estivermos com Jesus, todos os dons, cura, fé, tudo vai passar. A única coisa que vai permanecer é o amor. Você já pensou, meu irmão, que você está, entre aspas, condenado a viver a vida eterna com essas pessoas que estão aqui do seu lado? Já pensou nisso? Está na hora de você se habituar com eles.
que você está condenado a viver a vida eterna com eles. Então é melhor você agora olhar para a cara dele, dar um sorrisinho e tal, e não só um sorrisinho, mas andar em amor e respeitá-lo, porque depois lá no céu vai ter que cantar com ele o dia inteiro, louvar com ele. Olha, quem não gosta do Gilmar e do Samuel está feito, que vai ouvir eles cantar lá o tempo todo. Aqui é só no domingo, né? Na quarta-feira, lá vai ser a vida inteira o Samuel com a sua violinha, o Gilmar também ali tocando e tal. Ali ao lado de Davi, né? Com harpas, instrumentos de cordas, ajuntando ali Davi, os levitas todos. Deve ser uma festa bonita. Então comece a se habituar com este irmão. E não só os daqui, não é? Porque a gente vai lá no céu com todos aqueles que proclamam que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Então é melhor a gente aprender a nos respeitar aqui. Porque lá no céu vai estar todos aqueles que a gente julgava que era diferente da gente. Todos aqueles diferentes, aqueles esquisitos, né? Aqueles que oravam alto demais, aqueles que faziam coisas assim estranhas, vão estar lá no céu. Então é melhor a gente se habituar aqui na terra. Porque das duas uma vez eu ouvi um pastor falando assim: lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Muita gente que a gente julgava que estaria lá, não vai estar. E muita gente que a gente julgava que não estaria lá, esses é que vão estar lá. Então qual dos dois times que você quer ser? Você é que escolhe. E como é que nós escolhemos? Praticando a palavra de Deus, andando em amor. Segunda coisa, segunda razão ou segundo modo de viver sobre andar em amor, nós vimos que nós temos que perdoar sempre, de coração, as ofensas cometidas contra nós. Perdoar sempre. Eu já vi pessoas morrerem por falta de perdão. Eu conheço um caso de uma mulher que ela não perdoou o marido fez algo qualquer, não foi questão de adultério, não foi nada disso, mas ele fez algo qualquer e ela não perdoou, ela guardou rancor no seu coração. E aquela mulher tinha saúde perfeita. E ela começou a definhar, e os médicos disseram: não há nada a fazer por ela. Ela própria rejeita qualquer tratamento. E isto, o médico disse, isto não tem nada a ver no organismo, não tem nada a ver com o corpo. Isto é uma causa espiritual. E aquela mulher começou a definhar, foi parar numa cadeira de rodas, e mesmo as pessoas ministrando a ela, e ela disse mesmo: eu não perdoo o meu marido. Mas você tem que perdoar, a Bíblia diz isso. Se você não perdoar, você vai morrer. Eu não perdoo. E ela morreu mesmo. A falta de perdão é um veneno no organismo da gente. É um veneno. Nós temos que andar em perdão. Muita gente está doente, não é por outro motivo, não é por causa orgânica, não é por deficiência no seu organismo, é por falta de perdão. Muita gente sofre por falta de perdão. Não perdoa o marido, não perdoa a esposa, não perdoa o pai, porque sofreu na juventude isso e aquilo. Não perdoou, libera o seu perdão. Para quê? Para que as bênçãos de Deus não fiquem interrompidas. Um homem de Deus chamado John Osteen estava orando uma vez, penso que foi John Osteen, e ele teve uma visão. As orações dele não eram respondidas. Ele orava e as orações não eram respondidas. E um dia Deus teve misericórdia dele e mostrou. Ele viu uma grande barragem, uma represa muito grande, cheia de água. E desta represa vinha um cano, um tubo muito largo até a casa dele. E quando ele abria a torneira, saía pingos, caía pingos. E ele ficava confuso: como é que pode uma barragem daquele tamanho, um tubo desse tamanho, e da minha torneira só sair pingos? Pingos e pingos e pingos, e não saía mais nada. E ele perguntou: Deus, o que é que se passa? E pelo Espírito de Deus ele entrou dentro daquele tubo. E quando ele entrou, havia muitas pedras, muita areia, muita sujeira, que impediam que a água fluísse. E Deus mostrou para ele: essa sujeiraiada toda é falta de perdão, é falta de comunhão com Deus, é falta de praticar a minha palavra. Muitas dessas pedras que estão aqui, Deus mostrou, é falta de perdão. E ele entendeu.
E ele começou a ver, e de fato ele tinha muita gente que ele não perdoava, que tinha perseguido o ministério dele, que tinha feito coisas contra ele. E ele liberou o seu perdão. Ele resolveu praticar a palavra de Deus. E aquele cano começou a ser limpo, até chegar ao ponto de não ter sujeira nenhuma. Aquela represa o que era? Eram as bênçãos de Deus, eram as respostas à oração dele. E cada vez que ele abria a sua torneira, era pinguinhos. Mas quando ele liberou, quando ele resolveu fazer a palavra de Deus, a ligação dele com o depósito das bênçãos, com a barragem, ficou desentupida. E ele podia, a partir de agora, receber a água, receber aquilo que ele precisava, receber as bênçãos de Deus, receber a água da vida. Não havia mais empecilhos. Por isso que andar em amor é perdoar sempre. Nós vimos em Mateus 18, no versículo 21 até o 35, que havia um certo rei que chamou um dos seus súditos para prestar contas. E ele devia muito dinheiro mesmo. E o rei ordenou, naquela época fazia isso para pagar as dívidas: prenda ele, a família dele toda, sejam todos vendidos para que a dívida seja paga. E ele suplicou, até que o rei perdoou toda a sua dívida. E ele, saindo da presença do rei, encontra um outro conservo dele, que devia uma ninharia, e ele pega aquele homem, bate, agride, manda prender porque ele não tinha dinheiro. E os outros conservos, ouvindo aquilo, ficaram indignados. Como é que pode? O rei perdoa a dívida deste homem tão grande, e por causa desta ninharia, ele coloca este homem na prisão. Olha só, o rei ficou sabendo disso e mandou chamar aquele homem. Eu lhe perdoo uma grande dívida, e você não tem a coragem de perdoar uma dívida pequenininha? Seja lançado na prisão, seja lançado no cárcere, aonde há trevas, onde há pranto, onde há ranger de dentes. Seja entregue na mão dos atormentadores. Meus irmãos, quando nós não perdoamos, Deus não pode fazer nada. Há uma lei que está estabelecida: quando uma pessoa não perdoa, ela é entregue na mão dos atormentadores. Ela é entregue na mão dos atormentadores. E os atormentadores, naquela altura em que a Bíblia foi escrita, eles tinham uma incumbência: eles não matavam a pessoa, mas eles feriam, eles magoavam, eles machucavam, arrancavam uma unha, arrancava isso, arrancava aquilo. Quando ela queria dormir, ele chegava e vinha incomodar. O tempo inteiro era uma guerra psicológica muito grande. Não era só uma guerra psicológica, era uma guerra de dores. Assim o diabo faz, assim os atormentadores fazem. Eles podem não te matar, mas eles vêm perturbar, trazem uma doença, traz outra. Quem não perdoa está na mão de atormentadores, está na mão de demônios. Veja bem isso é muito sério e muito importante. Nunca guarde rancor nenhum no seu coração contra ninguém, por mais razão que você tenha. A palavra de Deus diz que se você vier trazer a sua oferta e saber que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia com ele. Veja, é o teu irmão ter alguma coisa contra ti, não é você. Mesmo assim, deixa a tua oferta no teu altar, vai e se reconcilia com ele. Para quê? Para que a tua oferta seja aceita. Andar em amor é liberar o seu perdão, é perdoar sempre as suas ofensas. Abra aí em Efésios 4, versículo 26 até o 27. Nós vamos ver o que eu chamo de uma regra de ouro. Aliás, é uma regra de ouro para os casais. 4, 26 a 27. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Leia comigo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Amém? Eu, quando ministro sobre casamento, eu sempre falo desta regra. Uma regra de ouro.
não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nunca, nunca, jamais. É possível que a gente se ire? É verdade, é possível que a gente se ire. É possível? É possível. Está aqui, irai-vos, mas não pequeis. É possível você se irar? É possível você se irar, mas não peque. Não vá dormir sem antes fazer as pazes. Não vá dormir sem antes se consertar. Não vá dormir sem antes pedir perdão. Porque se você não fizer isso, o que vai estar acontecendo? Vai estar dando lugar ao diabo. E o diabo vem e começa a colocar castelos, a construir um castelo na mente de um e de outro. Até chegar ao ponto que esse castelo está tão grande que os casais se separam. Não deixe que esses castelos comecem a ser construídos na sua cabeça. Não dê lugar ao diabo. Errou, tenha coragem, vá lá, peça perdão, eu errei, assuma o seu erro. Mesmo que o outro não dobre. Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa, vá lá, peça perdão. Não des lugar ao diabo. Não deixe que o diabo entre na sua casa. Porque se ele entrar na sua vida, meus irmãos, ele não vai vir com dó e nem com piedade. Ele vai vir para arrasar, ele vai vir para matar, ele vai vir para destruir. Não des lugar ao diabo. Nós somos as pessoas que podemos deixar que o diabo entre, ou podemos colocar o diabo para fora da nossa vida. O diabo só entra na tua vida se você deixar. Não deis lugar ao diabo. Nós, a partir do momento que nascemos de novo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, conforme diz lá em 1 Pedro. Mas nós não podemos dar motivo nem razão para o diabo entrar na nossa vida. Irai-vos, mas não pequeis. É possível se irritar? É possível se irritar. Quem aqui é servo do Senhor, diga amém. Amém. Quem aqui é servo do Senhor, diga amém. Levante a sua mão e diz: eu sou servo do Senhor. Então olha aí o que está o recado para você. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Em outra versão diz paciente. Eu gosto mais dessa versão, que diz paciente. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se do laço do diabo em que a vontade dele estão presos. E ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente ou sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Já imaginou se Deus desistisse de nós? Quantas vezes nós fomos resistentes à sua palavra? Quantos anos fomos resistentes? Já pensou se Deus tivesse desistido de nós? Onde é que nós estaríamos hoje? Ao servo do Senhor não convém contender. 2 Timóteo 2,14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Olha aí o que é que dá essas discussões de palavras. Quem ouve não tem proveito nenhum. Pode ver que quando você está num lugar e alguém começa a discutir, logo você sente um ambiente ali horrível, esquisito. Você sente mesmo a opressão do diabo. Ele vem logo. Ele vem rapidamente quando alguém começa a discutir, quando começa a entrar em contenda. Ele não perde um minuto sequer. E aí você pode ver o desenrolar dessa conversa. Um começa a atacar o outro, um começa a trazer à memória coisas do passado, coisas antigas. E quem é que traz à memória essas coisas antigas? É o diabo. Ele é que gosta de lembrar dos fracassos passados. Então, meus irmãos, quando você vê essas coisas, contenda, guerrinhas, afaste-se, afaste-se. Se alguém vier guerrear contra você, contender, não responda, fique calado, fique quieto.
Se um não quer, dois não discutem de jeito nenhum. Afaste-se rapidamente. Uma discussão precisa de pelo menos duas pessoas. Que esta outra pessoa não seja você, afaste-se. É preciso duas pessoas. Se você não participar, não há discussão. Você nunca viu ninguém discutindo sozinho? Já? Olhando para o espelho, você é isso, é aquilo, e não sei o que lá. Não, é sempre com outra pessoa. Então, se você se afastar, marido começa a discutir, afaste-se. Mulher começa a discutir, afaste-se. E por aí afora, afaste-se. Fique quieto, fique calado. Ah, mas ele me agrediu. Pois, se você vai revidar a agressão. Eu me lembro de um casal, que eles casaram muito novinho, tinha acho que 18 anos. E eles casaram e logo a discussão começou. E um dia os dois aparecem roxos. A discussão foi tão grande, tão grande, tão grande, que as palavras já não davam mais. Partiram o estrado da cama e deram um no outro. Parece brincadeira? É obra satânica? Isso é obra satânica. É obra satânica. Mas uma guerra nunca se começa com ações, começa-se com palavras. Veja agora os americanos. Mas a guerra começou com o quê? Com palavras. Começa com palavras. E estão querendo fomentar a guerra, colocar as nações nisso. Para quê? Para quê? Está se vendo mesmo que é obra satânica? Está se vendo mesmo que é o demônio que está ali? Não se envolva em guerras, em contendas. Quarto ponto, também muito importante. Andar em amor é não manipular, não apontar dedos, não falar vaidade. Andar em amor é não manipular, não apontar dedos e não falar vaidade. Abra aí em Isaías 58:9. Isaías 58:9 diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se, olha a condicional, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar vaidade. O que é tirar o jugo do meio de ti? É parar de manipular. O que é a manipulação? É aquilo que muita gente faz para poder ter benefício, forçar que os outros lhe deem algum benefício. Muitas mulheres usam de jugo e manipulação com o marido, com o sexo, usando o sexo. Muitas vezes as mães manipulam os seus filhos, mesmo depois de casados. São manipuladoras. Eu conheço mães que são verdadeiras manipuladoras. Fazem-se de vítimas. Choram para sempre estar os filhos ao seu lado. Uma vez eu vi um pregador dizer que o amor de mãe, que diz que é o mais bonito, ele esteve analisando pela palavra, é dos mais egoístas que existe. Por quê? As mães, quando eu falo isso, ficam bravas pra caramba comigo. Azar delas, né, pastor? Glória a Deus, um que concorda comigo. Ainda bem que eu sou o filho espiritual dele, então olha. Mas é uma grande verdade. Eu conheço pessoas que, se as filhas vão fazer qualquer coisa com o marido, eu tenho que se afastar. Telefonam todos os dias, chateando, incomodando. Outro dia uma senhora ficou nervosíssima comigo, brava comigo, e disse para minha mãe, eu não gosto dele. E veio pedir perdão agora há poucos dias atrás. Porque um dia nos convidou para jantar na casa dela, que ela queria que eu falasse da palavra lá na casa dela, para ela e o marido e não sei o quê, e eu fui. E ela começa, porque a minha filha é casada, mas depende de mim, qualquer coisa ela me telefona e tal, porque as mães devem ajudar os filhos e bibibi, bababá, bababá, deve opinar, deve fazer, deve mandar, deve... Não é assim, pastor? Eu, não. No meu casamento, se a minha mãe mandar ou a minha sogra mandar, as duas estão perdidas, porque eu nunca mais apareço na casa delas. Mesmo assim, olhou para mim assim, falou, olha minha senhora, a palavra de Deus diz que quando as pessoas casam, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne.
Se eles tiverem problemas, eles têm que resolver dentro de casa. Se for o caso, que nem esse casal maluco aí, que usou o pau da cama lá, o problema é deles. Só não tem que se meter. Imagina, aquele genro que eu tenho, que nem trabalhar não trabalha. Não foi o que a sua filha escolheu? Foi. Então, minha senhora, a senhora não tem que se envolver. A vida é deles dois. O que essa senhora faz? Manipulação. Ela manipula a filha o tempo todo. E isto é altamente satânico. Isto é altamente satânico. Não é que os filhos não têm que respeitar os pais, não. Tem que amar, claro. Mas a partir do momento em que em casa, a partir do momento que saiu da casa dos pais, a vida é do casal e o pai e a mãe não podem, não devem, estão proibidos de se meter. Não podem. Jamais. Porque senão nunca esse casamento vai ser consolidado. É um veneno isto. Por isso que já existe o velho ditado: quem casa, quer casa. Se não tem casa, então não casa. Tem condições? Não, vou morar no fundo da casa dos pais. É o pior veneno que você faz. É longe, quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. Julgo, manipulação, é atividade satânica. Mas é tão bom a família se reunindo no domingo. É bom, quando se fala a palavra de Deus. Quando se faz a palavra de Deus. Quando não se faz é uma chatice, só dá encrenca, só dá confusão. É o que a Bíblia diz. Olha, eu sei que tem hoje muita gente chateada aqui comigo, mas paciência. Se você quiser ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você tem que fazer a palavra de Deus. Antes de casar, os pais podem opinar, ajudam os filhos na escolha, alertam, para que eles não façam bobagem. Tem mesmo que fazer esse papel. Cuidado, olha lá, ele é um bêbado. E ele vai mudar depois que a gente casar. Não vai nada, vai ficar pior. Quem pensa que antes de casar, que depois de casar as pessoas mudam, não mudam, ficam piores. E você tem que saber se você está disposto ou você está disposta a enfrentar os defeitos dele depois. Aí depois que casou, os pais não têm mais o direito de se intervir. Não podem intervir. Não podem. Isto é julgo. Os filhos casam, a mulher compra uma gravata para o marido e a mãe também compra. E se o marido usa a gravata que a mulher escolheu, o filho já não gosta mais de mim. Mas se a minha mulher escolheu a gravata da minha mãe, agora fica guardada, não uso mais. Tirar o jugo do meio de ti, não manipular. Patrões que usam o dinheiro para manipular os seus empregados. Se você não fizer isso, está na rua, está mal. Mulheres que usam o sexo para manipular o marido. Enquanto o marido não dar aquilo que ela quer, não comprar aquilo que ela quer, não tem nada para ninguém. Está mal. Está errado. Porque a Bíblia diz que o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. E o corpo do marido não pertence a ele, pertence à mulher. Cada um paga a sua devida benevolência. Há muito que se arrepender, não é? Não, mas não é aqui dentro, é lá fora. Eu não estou pregando para ninguém aqui dentro hoje, é lá fora. As pessoas lá de fora. 1 Coríntios 7, exatamente. Olha lá, 1 Coríntios 7. Versículo 3. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tendo a mulher. Não vos defradeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Preste bem atenção à palavra de Deus, meus irmãos. Mães que manipulam seus filhos, muito cuidado. Você talvez não conhecesse esse nome, manipulação. Mas é isso que acontece. E a gente viu onde estão estas coisas. Nós temos que tirar para que as nossas orações sejam respondidas. Segunda coisa, deixar o estender do dedo.
Deixar o estender do dedo. Se tirares do meio do ti o estender do dedo. O que é o estender do dedo? É não falar, não apontar os defeitos das outras pessoas. Ai, que o Francisco fez isso, você sabia? Fulana, você viu aquilo outro. Muitas vezes as pessoas, quando apontam os defeitos dos outros, é para que os outros não vejam os seus próprios defeitos. A gente chama de telhado de vidro. Joga pedra no telhado dos outros, para ninguém ver que você também tem telhado de vidro. Sujeito a se quebrar. Não apontar o dedo aos defeitos dos outros. Não julgar as outras pessoas. Deixar de estender o dedo é não estar julgando as outras pessoas. Mateus 7, de 1 a 5, podemos lá ver. Mateus 7, de 1 a 5. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha o que Jesus chama ao que aponta dedos aos defeitos dos outros: hipócrita. Jesus é amor, mas também não era brincadeira nenhuma. João Batista era raça de víboras, e Jesus era logo hipócrita. Hipócrita, está apontando o dedo aos defeitos dos outros e se esquece da trave de futebol que está aí no teu? Tira primeiro os teus defeitos, para então querer achar que vai olhar para os outros. Não apontar defeitos, não apontar o dedo aos defeitos dos outros. Terceira parte, não deixar de falar vaidade. É o que diz ali em Isaías: deixar de falar vaidade. O que é deixar de falar vaidade? É deixar de se vangloriar, intitulando-se de o maior. Eu é que sou bom, eu é que sei fazer, eu é que percebo disso. Quando eu cheguei ali, tudo aconteceu. Vanglória, eu é que sou bom. Eu estou a falar de um exemplo, mas é que você pode pensar em N coisas. Pessoas que chegam e se acham que são o melhor, acham que são o melhor no louvor, acham que é o melhor ali, acham que é o melhor aquilo. Se não sou eu na igreja, nada funciona. Se não sou eu nesta empresa, tudo para. Eu é que sou aqui o sustentáculo disso aqui tudo. É falar vaidade. É falar vaidade. Glória para si. É querer que todo mundo dê a glória, quando a glória é de Deus, não é de ninguém. Deixar de falar vaidade. E por último, desta parte aqui, acerca de não manipular, não falar vaidade, não apontar os dedos, é preciso nós discernirmos o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. O que é isto? É entender, meus irmãos, que nem todos nós somos iguais, ninguém é igual um ao outro. E nós não temos que ser iguais. Nós não temos que ser iguais. Cada pessoa, cada igreja tem a sua função no corpo. Nós não podemos ser iguais. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. E você olha, cada célula no seu corpo tem uma função, nenhuma é igual. Uma vez um pastor teve uma visão em que ele via um corpo de carne moída. Era um corpo, mas era feito de carne moída. E quando você moe a carne, tudo fica igual, não é? E Deus mostrou para ele assim que esses movimentos de unidade querem fazer. O quê? Um corpo de carne moída, tudo igual. Tem que falar tudo do mesmo jeito, tem que agir tudo do mesmo jeito, tem que orar tudo do mesmo jeito, tem que ser tudo igual. É um corpo de carne moída. Mas na realidade, olha como é o nosso corpo. Cada parte tem uma função e é tudo diferente. Tudo é diferente. O teu pé não é igual à tua mão. O teu olho não é igual ao nariz. Cada lugar, cada parte do corpo tem uma função. O seu estômago não é igual ao coração. E se uma célula sai do seu estômago e vai ao coração, ele diz: o coração é louco. Só pensa em bater, em bombear sangue. E o coração diz: mas você, estômago, só pensa em comer? Está com fome o tempo todo? Cada um, e assim é,
Quando a gente vai na igreja do outro, pô, mas esse pessoal é esquisito. Cada um tem que louvar assim. E ele, não, o certo é louvar assados. Cada um tem a sua função no corpo. Cada um tem uma visão. Cada um tem algo que Deus deu. Cada órgão do seu corpo tem uma visão. Ele foi criado para aquilo. Cada parte no corpo de Cristo tem uma visão. Tem uma visão. E ele só consegue enxergar aquilo que está para enxergar. Ele não consegue ver além daquilo. Em aviação diz que quando o céu está de brigadeiro, quando está assim tudo limpinho, a gente consegue enxergar até 5 quilômetros. E não consegue ver mais nada depois daquilo. Assim é cada parte do corpo de Cristo. Cada um enxerga aquilo que está determinado a enxergar. E não vê mais além daquilo. Você pode falar, mas ele não vai ver. Há princípios que é para todo o corpo. Por exemplo, a fé, andar em amor, isso é para todos. Mas há coisas que os outros não veem. E nós temos que entender isto. Em 1 aos Coríntios 11, 28 e 29, diz isto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E quando a gente não discerne o corpo do Senhor, olha o que acontece. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Discernir o corpo de Cristo. Em quinto lugar, andar em amor é encobrir a transgressão dos outros. Andar em amor é encobrir a transgressão dos outros. Abra aí em Provérbios, aliás, 17, 9. Provérbios 17, 9 diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Está sempre trazendo à baila o assunto. Olha que ele pecou e tal, e começa a publicar aí para os 4 cantos. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia, de Noé. O Noé plantou uma vinha. Plantou uma vinha. E depois, ele tomou do vinho e ficou bêbado. E se despiu na sua tenda. E estava lá na sua tenda. E começou a dançar. E um dos filhos dele viu aquilo e saiu rindo da cara do pai. Olha lá, está lá, ó. Olha o pai lá na tenda bêbado. Nu ainda. Além de ele descobrir a nudez do seu pai, ele sai publicando aos outros irmãos. Vamos ver o que aconteceu. Em Gênesis 9. Gênesis 9, do 20 ao 26. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E olha só, e despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servos dos teus servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo.
O pastor está falando aqui, são detalhes que estão aqui. Primeiro, o Noé despiu-se, estava sozinho na sua tenda. E o seu filho entra lá e vê o seu pai nu, e sai publicando. Ele descobre a nudez do seu pai. E é errado. O pastor está lembrando aqui que muitos pais despem-se na frente dos seus filhos, tomam banho junto. E acha que é bonito, acha que é salutar para a criança. Não é. Por quê? Você primeiro está fazendo algo contra a palavra. Está descobrindo a nudez diante dos seus filhos. E você veja o resultado. Aqui tem várias coisas erradas. O Noé tinha errado. Ninguém está pondo um carimbo no erro do Noé. É isso que a gente tem que compreender. Mas o que acontece é que o filho dele descobre a nudez do pai, espalha a notícia pelos outros irmãos. Um erro atrás do outro. E quando Noé voltou a si, passou a sua bebedeira e viu o que o filho fez, ele amaldiçoou o seu filho por ter descoberto a sua nudez. Veja, o Noé não se despiu no meio da multidão, no meio dos seus filhos. Ele estava no seu reservado, na sua tenda. Ninguém tinha que ir lá, ele estava lá dentro sozinho. Você se descobrir a sua nudez diante, Deus condena isso diante dos seus filhos. Não tem que ver, o filho não tem que ver o seu pai e a sua mãe nu. As crianças são muito curiosas. Por isso que há muitos problemas hoje em dia, de coisas que estão acontecendo por aí fora. Essas psicologias satânicas aí que inventam, as pessoas trazem para dentro da sua casa, quando a melhor psicologia para cuidar dos filhos está aqui. Está aqui na palavra de Deus. Trazem para dentro de casa as psicologias lá de fora que o mundo inventa, homens satânicos. A filha do Billy Graham, quando foi perguntada agora há pouco sobre o 11 de setembro, por que aconteceu aquilo, por que Deus permitiu aquilo, ela disse, quem foi que disse que Deus permitiu isso? Quem foi que disse isso? Vamos lá ver o que é que se passa. Nós proibimos os nossos filhos de falar de Deus nas escolas. Nós proibimos os nossos filhos de ler a Bíblia nas escolas. Nós próprios fomos proibidos porque algum psicólogo chamado fulano de tal inventou que nós não podíamos bater nos nossos filhos porque era agressão. E nós aceitamos. Deixamos de fazer aquilo que a Bíblia diz e aceitamos aquilo que um homem demoníaco disse. E nós dissemos que sim, não vamos bater nos nossos filhos porque é contra a palavra de Deus. Usar a vara. Resultado, os jovens hoje estão cada vez mais criminosos, estão fazendo barbaridades. Fruto de quê? Dos erros dos seus pais. É muito andar pela Bíblia. Mas se nós andarmos pela palavra de Deus, os nossos filhos, quando envelhecer, jamais se desviarão dos caminhos de Deus. Jamais se desviarão da palavra do Senhor. O que aquele homem fez? Descobriu a nudez do seu pai. Quando você mostra ou fala, você vê o seu irmão cometer um pecado e sai publicando por aí à torta à direita, o que é que você está fazendo? Está descobrindo a nudez do seu irmão. Está descobrindo a nudez do seu irmão. Está errado? Chega lá e fala com ele. Meu irmão, é assim, assim, assim. O que encobre a transgressão, busca a amizade. Mas o que destapa, o que está sempre trazendo a baila, ele separa os maiores amigos. Imagina se Deus fosse trazer sempre as nossas transgressões, estivesse sempre lembrando disso tudo. O que é que Deus faz? Nós pecamos, vamos diante de Deus, e Deus encobre as nossas transgressões. Ele já não se esquece mais, não se lembra mais, perdão. Ele já não se lembra mais do nosso pecado. Deus se esquece, Ele não se lembra mais das coisas passadas, nem considera as antigas. Quem mostra, quem aponta os dedos aos defeitos dos outros, quem mostra a transgressão dos outros, é porque também tem transgressão e está querendo esconder o seu pecado. Tem medo que os outros descubram. Pode ver,
quando a gente vê em política, muitos políticos se agredindo um ao outro, atacando um ao outro, é para poder encobrir as coisas que eles têm escondidas. Pode ver só, quando um político começa a atacar muito o outro, é para já estar no ataque, para eles não descobrirem as sujeiras que ele tem. Que assim, quando atacarem, ele diz: olha, como eu ataquei primeiro, agora estão aí me atacando. O que encobre a transgressão busca a amizade. É encobrindo a transgressão dos outros que Deus vai encobrir as suas transgressões. Vai encobrir os seus pecados. Vai perdoar os seus pecados. Posso ouvir um amém? Andar em amor, sexto ponto, é falar palavras de edificação com respeito às outras pessoas. É palavras de edificação. Efésios 4:29. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Para quê? Para promover a edificação aos que a ouvem. Falem comigo: não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meus irmãos, nós devemos estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos olhar para as outras pessoas como Deus olha. Nós devemos olhar para as outras pessoas como Deus olha. Como é que Deus olha para um pecador? Como um pecador? Não, Deus olha para ele como alguém que já está arrependido. Deus olha para ele como alguém que já se arrependeu do seu pecado. Como é que Deus olha para nós? Deus nos olha como seus filhos, como nascidos de novo, como herdeiros de Deus, como santos, justos, mais que vencedores. E nós devemos também olhar para as pessoas. É como se Deus não usa óculos, mas é como se a gente fosse ali, pegasse os óculos de Deus e olhássemos pelos óculos dele. É assim que nós devemos olhar uns aos outros. Olharmos pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos falar bem uns dos outros, falar as qualidades. Conta-se uma história de um homem que era muito mal mesmo. E ele era o dono de uma cidade, mas ele era terrivelmente mau. E aquele homem morreu e não tinha família. Então havia um irmão naquela cidade, e eles tinham o hábito, sempre que alguém morria, fazer um discurso para mostrar as qualidades daquela pessoa. Mas aquele homem não tinha qualidade nenhuma, ele era muito mau. Se qualquer um daquela cidade fosse falar, ia dar os atributos maus que aquele homem tinha. Mas tinha lá um irmão. Então, como eles sabiam que aquele irmão sempre falava palavras boas, bom, vamos pôr aí o irmão a dar o discurso. E o irmão levanta-se e diz: meus amados e queridos que estão aqui nesta tarde, tal, eu fui chamado aqui para falar as qualidades deste homem, que em vida teve uns grandes sapatos bonitos. Muito obrigado. E acabou. Como ele não tinha nada para falar, ele olhou assim para o caixão, viu os sapatos do homem, sapatos novinhos. Este homem tinha uns sapatos muito bonitos. Muito obrigado. E não falou mais nada. Acabou ali a conversa. Se você não tem nada para falar da outra pessoa, pelo menos diga que ela tem uns sapatos bonitos. Assim você não tem motivo nenhum para falar. Porque logo, qual é a tendência? Oh, é isso e aquilo e não sei o que lá. Mas aquele homem já tinha morrido mesmo. Por quê? Que ele ia falar mal dele. Olha, ele tem uns sapatos bonitos. Foi a única qualidade que ele encontrou naquele homem. Foi aquela que ele ressaltou. Se você não achar qualidade nenhuma do seu irmão, ó, dá uma olhadinha na roupa dele. Quem sabe ele está com uma camisa bonita, uma calça bonita. Quem sabe ele tem emagrecido alguns quilos. Não é? E pelo menos, olhe, ele emagreceu. Mas não fale mal das outras pessoas. Nós não podemos nos esquecer que tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar.